Radin realizou outro teste para prever o futuro, usando uma variação da máquina de Helmut Schmidt. Esse tipo de máquina é um pseudo-gerador aleatório de eventos, ainda imprevisível, mas que utilizava um mecanismo diferente. Neste caso, um número inicial desencadeava uma sequência matemática bastante complexa de outros números. A máquina continha 10.000 números iniciais diferentes e, portanto, 10.000 possibilidades matemáticas diversas. O pseudo-gerador aleatório de números foi projetado para produzir sequências de bits aleatórios, ou zeros ou uns. As sequências que continham a maior quantidade de uns eram consideradas as melhores e, por conseguinte, as mais desejáveis. O objetivo era interromper a máquina em um momento particular, em um número inicial específico, para dar origem às melhores sequências. E claro que esse era o truque. A janela de seleção era incrivelmente pequena. Como o relógio do computador bate 50 vezes por segundo, o número inicial correto estaria visível em janelas de 20 milissegundos, ou seja, 10 vezes mais rápido do que o tempo de reação dos seres humanos. Para ter êxito na experiência, a pessoa teria que de algum modo saber intuitivamente que um bom número inicial estava a caminho e apertar o botão exatamente naquele milissegundo. Por mais impossível que isso pudesse parecer, foi precisamente o que Radin e seu chefe no SRI, Ed Mai, fizeram. Em centenas de experimentações, Radin e Mai, de alguma maneira, conseguiram saber exatamente quando tinham que pressionar o botão para obter a sequência favorável. Helmut Schmidt foi dominado por uma deliciosa possibilidade, a perspectiva de voltar no tempo. Ele estivera pensando a respeito de como os efeitos que andara observando com as máquinas pareciam desafiar o espaço ou a causalidade. O que começou a tomar forma na cabeça de Schmidt era uma questão quase absurda. Se uma pessoa que estivesse tentando influenciar o resultado de uma dessas máquinas também poderia fazê-lo depois que a operação estivesse concluída. Se um estado quântico era tão etéreo quanto uma borboleta adejante, faria diferença quando tentássemos imobilizá-lo, desde que fôssemos o primeiro a tentá-lo, ou seja, o primeiro observador? Schmidt refez a fiação de seu rege e conectou a um dispositivo de áudio para que ele, aleatoriamente, deflagrasse um clique, que seria gravado em uma fita magnética para ser ouvido em um par de fones de ouvido, tanto pelo ouvido esquerdo quanto pelo direito. Em seguida, Schmidt ligou as máquinas e gravou o resultado, certificando-se de que ninguém, inclusive ele mesmo, estava ouvindo. Depois, fez uma cópia da fita mestra, de novo sem que ninguém estivesse escutando, e trancou-a em segurança. Schmidt também criou intermitentemente fitas que iriam atuar como padrão de controle e em cujos cliques, no ouvido esquerdo ou direito, ninguém jamais tentaria influir. Como era de se esperar, quando as fitas de controle foram tocadas, constatou-se que os cliques no ouvido esquerdo e os no ouvido direito estavam mais ou menos uniformemente distribuídos. No dia seguinte, Schmidt pediu a um voluntário que levasse uma das fitas para casa. A atribuição dele era ouvir a fita e tentar exercer uma influência, fazendo com que mais cliques fossem para o seu ouvido direito. Mais tarde, Schmidt fez o computador dele contar os cliques do lado esquerdo e do direito. O resultado pareceu desafiar o bom senso. Ele descobriu que o influenciador tinha modificado o resultado da máquina, exatamente como se tivesse estado presente quando a fita estava sendo gravada. Além disso, os resultados eram tão satisfatórios quanto os testes habituais com o rege, tão válidos quanto seriam se alguém tivesse estado sentado diante da máquina. Após realizar vários testes desse tipo, Schmidt percebeu que um efeito estava ocorrendo, mas não achava que os participantes tivessem modificado o passado
ou apagado uma fita e gravado outra. O que parecia ter acontecido era que os influenciadores haviam mudado o que acontecera no início. A influência deles voltara no tempo e afetara a aleatoriedade da máquina na ocasião da gravação inicial. Eles não mudaram o que havia acontecido, eles influenciaram o que teria acontecido originalmente. As intenções presentes ou futuras atuam sobre as probabilidades iniciais e determinam os eventos que de fato passam a existir. No decorrer de mais de 20.000 experimentações em 5 pesquisas realizadas entre 1971 e 1975, Smith demonstrou que um número muito significativo de fitas se desviaram do que era esperado, que seria aproximadamente 50% de cliques para a esquerda e para a direita. Ele obteve resultados semelhantes usando máquinas que deslocavam uma agulha em um mostrador, para a esquerda ou para a direita. De todas as pesquisas realizadas a respeito da viagem no tempo, as de Smith foram provavelmente as mais seguras. O fato de uma cópia dos resultados ter sido feita e trancada em um lugar seguro eliminava a possibilidade de um fraude. O que as experiências revelaram era que os efeitos da psicocinese sobre um sistema aleatório, como uma máquina rege, podem ocorrer em qualquer tempo passado ou futuro. Smith também descobriu que era importante que o influenciador fosse o primeiro observador. Quando qualquer outra pessoa ouvia a fita primeiro e prestava bastante atenção nela, o sistema parecia torná-la menos suscetível a ser influenciada mais tarde. Qualquer forma de atenção concentrada parecia imobilizar o sistema na sua existência definitiva. Algumas pesquisas esparsas até mesmo sugerem que a observação por parte de qualquer sistema vivo, seja ele humano ou animal, parecera bloquear com êxito futuras tentativas de uma influência deslocada no tempo. Embora esse tipo de pesquisa tenha sido escasso, as poucas realizadas concordaram com o que sabemos a respeito do efeito do observador na teoria quântica. Isso sugere que a observação por parte de observadores vivos conduz as coisas a algum tipo de existência definida. Bob Jahn e Brenda Dooney também começaram a brincar com o tempo em suas experimentações com o Regi. Em 87.000 das experiências que realizaram sobre o tema, pediram aos voluntários que voltassem a atenção para as operações da máquina em algum momento entre 3 dias e 2 semanas depois que ela começou a funcionar. Quando Jahn e Dooney examinaram os dados, verificaram que eram inacreditáveis. Sob todos os aspectos, eram idênticos aos dados mais convencionais que eles haviam gerado quando os participantes estavam tentando exercer uma influência no momento em que a máquina estava funcionando. Ou seja, as diferenças entre os homens e as mulheres ainda estavam presentes e as distorções da população como um todo eram as mesmas. Havia apenas uma única distinção importante. Nas experiências com o tempo deslocado, os voluntários estavam obtendo efeitos mais intensos do que nas experiências convencionais em todas as vezes que eles haviam determinado que a máquina produzisse caras. Entretanto, devido aos números relativamente pequenos, Jahn e Dooney tiveram que considerar esse estranho efeito como não significativo. Vários outros pesquisadores tentaram esse tipo de viagem regressiva no tempo para influenciar os gerbos correndo nas rodas de atividade, a direção de pessoas andando no escuro e atingindo um feixe de luz, ou até mesmo carros atingindo um feixe de luz dentro de um túnel em Viena na hora do rush. As revoluções sobre as rodas e as colisões com o feixe de luz foram convertidas em cliques que foram depois gravados em fita, armazenados e tocados pela primeira vez entre um dia e uma semana mais tarde para observadores que tentaram influenciar os gerbos a correr mais rápido ou as pessoas ou os carros a colidirem mais vezes com os feixes de luz. Outra pesquisa
tentou verificar se um agente de cura seria capaz de influenciar retroativamente a propagação de parasitas do sangue em ratos. Braud realizou suas próprias experiências registrando a reação EDA de certas pessoas e pedindo a elas que examinassem a mesma e tentassem influenciar sua própria EDA. Radin havia conduzido uma pesquisa semelhante com fitas EDA e agentes de cura. Smith fizera experiências em que tentara alterar o seu próprio ritmo respiratório pré-gravado. No final, 10 das 19 experiências revelaram efeitos significativamente diferentes do mero acaso, o suficiente para indicar que algo fora do comum estava acontecendo. Eram resultados como esses que mais perturbavam Hal Puthoff. O tipo de energia do ponto zero com a qual ele estava mais familiarizado era a eletromagnética, um mundo de causa e efeito, de ordem de certas leis e limites. Neste caso, a velocidade da luz. As coisas não recuavam nem avançavam no tempo. Esse grupo de experiências sugeriam 3 possíveis cenários. O primeiro era a visão de um universo totalmente determinista, onde tudo o que iria acontecer já teria ocorrido. Dentro desse universo de determinação fixa e absoluta, as pessoas que tinham premonições estavam simplesmente interceptando informações que já estavam disponíveis em algum nível. A segunda possibilidade era perfeitamente explicável dentro das leis teóricas conhecidas sobre o universo. Dick Bierman, da Universidade de Amsterdã, acreditava que era possível explicar a precognição por meio de um fenômeno quântico familiar conhecido como ondas adiantadas e atrasadas, a chamada teoria do observador, de Weller Feynman, que diz que uma onda pode viajar para trás no tempo vinda do futuro para chegar à sua origem. O que acontece entre 2 elétrons é isso. Quando um elétron se agita um pouco, ele envia ondas irradiantes tanto para o passado como para o futuro. A onda futura, digamos, atingiria uma futura partícula, que também oscilaria, enquanto estaria enviando suas próprias ondas adiantadas e atrasadas. Os 2 conjuntos de ondas desses 2 elétrons se neutralizavam de maneira mútua, exceto na região entre eles. O resultado final de uma onda da primeira viagem para trás e da onda da segunda viagem para frente é uma conexão instantânea. Radin especulou que no caso da premonição, em um nível quântico, talvez estejamos enviando ondas para encontrar o nosso próprio futuro. A terceira possibilidade, que talvez faça mais sentido, é que tudo no futuro já existe em algum nível subjacente na esfera de puro potencial, e que quando vemos algo no futuro ou no passado, estamos ajudando a dar-lhe forma e existência, exatamente como fazemos com uma entidade quântica no presente com o ato da observação. Uma transferência de informação por meio de ondas subatômicas não existe no tempo ou no espaço, mas está, de algum modo, espalhada e é onipresente. O passado e o presente são indistintos, em um vasto aqui e agora, de modo que o nosso cérebro capta sinais e imagens do passado e do futuro. O nosso futuro já existe em um estado nebuloso que podemos começar a realizar no presente. Isso faz sentido se levarmos em consideração que todas as partículas subatômicas existem em um estado de todos os potenciais a não ser que sejam observadas, o que incluiria alguém pensar a respeito delas. Erwin Laszlo apresentou uma interessante explicação física para o deslocamento do tempo. Ele sugere que o campo de ponto zero de ondas eletromagnéticas tem sua própria subestrutura. Os campos secundários causados pelo movimento de partículas subatômicas interagindo com o campo são chamados de ondas escalares, que não são eletromagnéticas nem possuem direção ou spin. Essas ondas podem viajar bem mais rápido do que a luz, como os taquions, imaginados por Puthoff.
Laszlo propõe que são as ondas escalares que codificam as informações do espaço e do tempo em uma taquigrafia quântica de padrões de interferência intemporais e ilimitados. No modelo de Laszlo, esse nível subjacente do campo de ponto zero, a mãe de todos os campos, fornece o modelo holográfico do mundo para todo o tempo, passado e futuro. É isso que interceptamos quando investigamos o passado ou o futuro. Para retirar o tempo da equação, como sugere Robert Jahn, precisamos retirar o estado de separação. A energia pura que existe no nível quântico não tem tempo nem espaço, existindo em um vasto contínuo de energia flutuante. Nós, de certa maneira, somos o tempo e o espaço. Quando trazemos energia para a consciência por meio do ato da percepção, criamos objetos separados que existem no espaço em um contínuo uniforme. Ao criar o tempo e o espaço, criamos a nossa condição de separação. Isso sugere um modelo semelhante ao da origem implícita do físico inglês David Bohm, que teorizou que tudo no mundo está envolto nesse estado implícito, até que se torna explícito. Uma configuração, imaginou ele, de flutuações do ponto zero. O modelo de Bohm encarava o tempo como parte de uma realidade maior, que poderia projetar muitas sequências ou momentos na consciência, não necessariamente em uma ordem linear. Ele argumentou que, como a teoria da relatividade afirma, que o espaço e o tempo são relativos e, na verdade, uma única entidade, espaço-tempo, e se a teoria quântica estipula que os elementos que estão separados no espaço estão conectados e são projeções de uma realidade de dimensão mais elevada, então momentos separados no tempo também são projeções dessa realidade maior. Tanto na experiência habitual como na física, o tempo tem sido em geral considerado uma ordem primordial, independente e universalmente aplicável, talvez a mais fundamental que conhecemos. Agora somos levados a propor que ele é secundário e que, assim como o espaço deve resultar de uma base de dimensão superior, como uma ordem particular. Na verdade, podemos acrescentar que muitas dessas ordens de tempo interrelacionadas particulares podem originar diferentes conjuntos de sequências de momentos, correspondendo a sistemas materiais que viajam a velocidades diferentes. No entanto, todas dependem de uma realidade multidimensional que não pode ser totalmente compreendida em função de qualquer ordem ou conjunto de ordens de tempo. Se a consciência está operando no nível de frequência quântica, ela também residiria naturalmente fora do espaço e do tempo, o que significa que, em teoria, temos acesso a informações passadas e futuras. Se os seres humanos são capazes de influenciar os eventos quânticos, isso implica que também somos capazes de interferir em eventos ou momentos que não pertencem ao presente. Isso sugeriu a William Braud uma ideia fascinante. A intenção humana deslocada no tempo, de algum modo, atua sobre as probabilidades de uma ocorrência para produzir um resultado, e funciona melhor no que Braud gostava de chamar de momentos iniciais, os primeiros em uma cadeia de eventos. Assim, se aplicássemos esse princípio à saúde física ou mental, isso talvez significasse que poderíamos usar o campo para conduzir influências para trás no tempo e alterar momentos fundamentais ou condições iniciais que mais tarde se tornam problemas ou doenças plenamente desenvolvidos. Se o pensamento no cérebro é um processo quântico probabilístico, como sugerem Karl Pribram e seus colegas, a intenção futura talvez possa influenciar o disparo de um neurônio e não de outro, desencadear uma ou outra cadeia de eventos químicos e hormonais que podem ou não resultar em uma doença. Braud imaginou um momento inicial no qual uma célula assassina natural pode existir em um estado probabilístico com 50% de chance de matar e 50% de não dar atenção
a certas células cancerosas. Essa simples decisão inicial poderá, com o tempo, fazer a diferença entre a saúde e a doença, ou até entre a vida e a morte. Pode haver inúmeras maneiras pelas quais poderíamos usar a intenção no futuro para modificar as probabilidades antes que elas se transformem em uma doença plenamente desenvolvida. Na verdade, até mesmo o diagnóstico pode influenciar o curso da doença, de modo que deve ser abordado com cautela. Não é que não poderíamos eliminar a doença se ela tivesse se desenvolvido, mas alguns dos aspectos mais prejudiciais dela talvez ainda não tivessem se tornado reais e ainda poderiam ser suscetíveis de mudança. Pegaríamos a doença em um ponto no qual ela poderia ser impelida em muitas direções, da saúde até a morte. Braud refletiu se alguns casos de remissão espontânea não teriam sido causados por uma intenção futura agindo sobre uma doença antes do ponto em que já não há mais volta. Pode muito bem ser que cada momento de nossa vida influencie todos os outros, para frente e para trás. Assim como nos filmes da série Exterminador do Futuro, talvez possamos voltar no tempo para alterar nosso próprio futuro.